O objetivo do treinamento de hoje é crescimento. A gente começar a conversar sobre o que é mais importante para a empresa, o que é mais importante para as clínicas. Porque em meio a tantas ações que a gente tem que tomar no dia a dia, às vezes pode ser que vocês de vez em quando se percam. Será que eu faço isso aqui hoje ou aquilo? Será que eu oriento a minha equipe para ir para esse caminho, para verificar isso ou aquilo? Então, o objetivo aqui é clarear mais isso. Eu gostei muito dessas duas frases aqui. Nenhuma empresa cresce. Quem cresce são as pessoas que fazem a empresa. Não existe empresa que cresce se não tiver uma equipe de pessoas que estejam se desenvolvendo. O que é crescer? Crescer é todo dia, terminar o dia, a hora que vai dormir, melhorou um pouquinho, aprendeu alguma coisa, fez alguma coisa que tirou ela daqui e deu um passo para lá, para frente, para se desenvolver. Isso é crescer. Isso, o que eu falo aqui vale, tudo o que eu falar aqui vale para a vida pessoal de vocês também. Mas eu vou trazer aqui para a empresa. Primeiro eu queria começar contando uma história. Eu acho que todo mundo aqui conhece, acho não, né? Todo mundo sabe aqui quem foi Ayrton Senna. Por que é que ele se tornou campeão? Ele foi campeão mundial 3 vezes, um brasileiro. O que que ele fez? Primeiro, ele falava que as pessoas, para chegarem no seu objetivo, elas precisam se enxergar lá, elas precisam se ver lá, no caso dele, como campeão. No caso dele, toda vez que ele entrava no carro para começar uma corrida, ele visualizava, tirava uns minutinhos antes e se visualizava lá no pódio, lá como campeão, na primeira posição. Isso é um ponto importante. Aqui e na vida de vocês, qual é o objetivo de vocês? Qual é o sonho? Onde é que vocês querem chegar? Quando vão liderar uma equipe, onde vocês querem que a sua equipe chegue? Qual é o objetivo daquela ação? Ajuda muito visualizar tudo funcionando bem. Grandes campeões e pessoas ilustres costumam fazer esse tipo de exercício, ou seja, já tem uma atitude, não é só se enxergar lá, é ter uma atitude de quem já conquistou, de quem já chegou no seu objetivo. Isso é um ponto. Mas, Carla, então quer dizer que eu vou ficar só visualizando e eu vou conseguir tudo? É claro que não. O que o Ayrton Senna fazia? Ele ralava muito, ele treinava muito. Ele ficou conhecido e por isso ele considerava que era uma das razões dele ser campeão 3 vezes, é que ele era bom naquilo que as pessoas desistiam. Então, enquanto uns desistem, outros estão treinando. Quando chovia, os outros corredores paravam de treinar e ele ia para a pista. Quem sabe um pouquinho da vida dele sabe que ele se destacou na chuva. Então, quando durante uma corrida começava a chover, ele tinha uma chance muito maior de vencer do que os outros competidores. Por quê? Porque ele tinha treinado antes. Porque ele treinou na adversidade, naquele momento ruim, na chuva, na tempestade, não enxergava nada na frente. E aí ele foi ficando cada vez melhor. O que eu quero falar com isso aqui? Que muitas vezes a gente sabe que precisa da ralação, que é difícil, principalmente no começo de qualquer ação nova que a gente vai fazer, vai implementar. Mas é onde a gente coloca a energia e que ninguém está fazendo, é que a gente tem uma possibilidade muito grande de crescer. Eu recomendo esse livro quando eu terminar de ler, a história, um pouquinho do comentário do Ayrton Senna, estava aqui. Imagina que vocês vão viajar. Então vamos supor que você esteja aqui, vai sair daqui do aeroporto, você quer chegar em Natal, certo? Para o avião sair daqui, chegar lá, ele precisa ele precisa partir exatamente com a direção certa para chegar nesse destino, certo? Para chegar aqui em linha reta. Se na hora da decolagem aconteceu um erro, aconteceu um desvio de 2 graus, ou seja, o avião ao invés de estar posicionado assim, ele está um pouquinho angulado, onde é que vai parar o avião? Pode ser que pare lá em Belém do Pará. Qual era o destino? Era Natal. Mas com uma pequena
alteração muitas vezes imperceptível aqui na decolagem, o avião foi parar no lugar errado. E aí acabou com as férias. O que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte: toda vez que vocês pensam nos objetivos da empresa, onde quer chegar, num faturamento maior, um faturamento X, no número de pacientes atendidos, todas aquelas métricas que a gente busca, elas estão aqui. Se houver um desvio pequeno nas ações feitas, pode ser algo pequeno, ou seja, deixar de fazer uma ação ou não orientar da forma correta uma liderada, se esquecer de fazer alguma ação que deveria ser feita. Esse pequeno desvio aqui pode levar a empresa para outro lugar. Isso não quer dizer que o avião, no meio do caminho, não possa corrigir a rota. Ok, houve um desvio aqui, estou indo para cá, eu vi que não está atingindo o meu objetivo, não, isso aqui não... Não, eu tenho muito claro que eu quero chegar aqui nessa cidade, mas eu estou vendo que não está funcionando, eu não estou indo por esse caminho. Nada impede, aliás, isso deve ser feita uma correção de rota. Por isso, a gente precisa sempre estar atento. Qual é o meu objetivo e será que eu estou indo na direção dele? Se estiver indo, ótimo. Se não estiver, vamos corrigir. Vamos analisar de novo e buscar o caminho que vai me levar lá onde eu preciso chegar. Dito isso, o que é importante? Eu estou falando aqui de ações que levam a um objetivo. Existem várias ações que podem ser feitas na clínica para chegar num objetivo de faturamento, de maior número de atendimentos, de mais pacientes atendidos na ortodontia, por exemplo, mais novos pacientes, maior produtividade, uma produção maior. Só que é muito importante a gente pensar naquele gráfico que eu gosto sempre de mostrar para vocês, que é de esforço versus resultado. Então, o que vai me fazer chegar no meu objetivo? Tem várias ações. Eu posso fazer uma ação que precisa de um esforço grande e que traz um resultado baixo. Isso daqui não é bom, muito esforço para pouco resultado. Eu posso fazer ação que precisa de muito esforço e traz um ótimo resultado. Isso aqui, um pouquinho melhor. Muitas vezes, quando a gente está começando a implementar algo novo, é necessário um esforço maior no começo, principalmente porque é algo desconhecido, é uma atividade que não era feita antes, é preciso conhecer ferramentas e tudo mais. Precisa de um esforço no início, mas sempre com foco. Será que aquilo, depois que for implementado, já testado e estiver funcionando, será que vai me gerar um resultado grande e pouco esforço? Esse sempre tem que ser o objetivo. Resultado ótimo e pequeno esforço. Só que no início, muitas vezes, é preciso um esforço maior, enxergando lá na frente que eu vou ter um ótimo resultado, mas depois essa carga de esforço vai diminuir. Precisa sempre olhar para cá. Quando eu comecei no consultório, que eu era sozinha, muito esforço, ainda o resultado era baixo, era pequeno, mas muito esforço. Atendia muito paciente, trabalhava bastante, muito esforço no começo, mas eu via que estava construindo algo que depois precisaria de um menor esforço ali no mocho, no atendimento do paciente, para um resultado sempre crescente. Por isso que eu digo, muitas vezes uma ação nova gera um esforço maior. Parece difícil, mas é claro que daí se chegar à conclusão que não vai ter um bom resultado, né, sempre precisa dessa balança, quanto de esforço para qual resultado. E o resultado é o quê? Aonde se quer chegar. O resultado é, isso está me trazendo mais paciente? Quanto paciente? Isso está me trazendo mais retorno, mais fidelização? Quanto de retorno de paciente? Qual é o resultado? Por isso é tão importante a gente medir as coisas, senão a gente fica no campo do achar. Eu acho isso, eu acho aquilo, e isso não vai trazer crescimento para a empresa.
não vai trazer crescimento para vocês. Quando eu falo empresa, eu falo em nós. Porque se vocês não têm como medir os resultados, vocês mesmas não sabem se estão indo aqui nessa direção ou não. E aí, ninguém cresce. A gente não tem como crescer, como melhorar esse resultado aqui. Vamos falar aqui sobre o objetivo da empresa e que todo mundo trabalha para atingir isso aqui. Então existe uma métrica que chama métrica alvo. Métrica é número, né? Vocês sabem disso. Métrica é algo que é medido. Então, métrica alvo. Isso aqui que eu vou apresentar para vocês vem das startups, né? As startups, que são essas pequenas empresas que estão despontando muito rápido, é que usam muito isso que eu vou apresentar para vocês. A nossa métrica-alvo aqui é o faturamento. O que é métrica-alvo? O que é alvo? Alvo é aquilo que a gente está mirando para acertar. Então a gente fala muito, compara faturamento de 2019 com faturamento de 2015, de 2016, a gente tem essa métrica como a métrica-alvo, como a nossa métrica principal. Então, todas as ações que a gente fizer aqui precisa ter como alvo o faturamento maior. O que eu quero dizer com isso? Vou colocar alguns exemplos aqui. O que leva a empresa a ter um faturamento maior? O que leva as clínicas a terem um faturamento maior? O número de pacientes? Sim. Número de atendimentos? Também. Satisfação do paciente? Então vamos colocar aqui NPS, que é a pesquisa de satisfação que a gente está rodando, que os pacientes avaliam o atendimento da clínica e o atendimento do cirurgião dentista. O que mais que a gente pode colocar aqui? A produção. Quanto a clínica está produzindo? Quanto mais a clínica produz, o faturamento geral da rede vai aumentar. Pacientes particulares, aqui número de pacientes em geral, pode ser. Produção por cadeira odontológica, por equipo. Então, uma clínica, quanto está produzindo na média ali por cadeira odontológica, por sala clínica de atendimento? Então, vamos colocar aqui. E tem várias outras, tá? Um elemento aqui que afeta diretamente o faturamento é o atendimento das ligações. Uma ligação perdida, um WhatsApp não respondido, pode ser um paciente particular que não é agendado, tá? Então, existem várias ações aqui, vários números que vão afetar a nossa métrica-alvo. Mas o alvo tem sempre que estar na mente nossa. É claro que provavelmente a gente não vai conseguir colocar tudo aqui em ação 100%. Mas e tem vários outros elementos, se a gente parar para pensar, que vão afetar diretamente aqui o faturamento. Diretamente ou de uma forma secundária que eu vou falar. Mas, voltando aqui, o que é importante? É pensar aqui, ó. Então eu tenho um alvo, o faturamento. Será que o que eu estou fazendo, será que a maneira como eu estou orientando as minhas lideradas, será que elas estão fazendo muito esforço e trazendo pouco resultado? Então tem duas questões aqui que precisam ser analisadas. Se está precisando de muito esforço e o resultado está baixo, de duas uma. Ou é uma ação aqui que nós não vamos priorizar, porque precisa chegar no alvo e com eficiência, com velocidade, ou então aquela ação não está sendo realizada como deveria, ou uma falta de orientação nossa, que pode acontecer. Muitas vezes a maneira como nós falamos, a gente acha que as pessoas entenderam 100%, mas às vezes não, principalmente quando é uma atividade nova, uma ação nova, é preciso ser muito bem compreendida pela equipe que está sendo liderada ali, porque senão não vai conseguir trazer o resultado que vocês querem. Então essa é uma questão da falta aqui de entendimento. Ou também pode ser um problema realmente ali na execução. Nossa, eu já expliquei tantas vezes, 2, 3, 4 vezes, e a pessoa não está executando como foi direcionado, tá? Mas é muito importante aqui, quanto esforço? Quanto esforço é, por exemplo, quanto tempo está ocupando de vocês e das lideradas? Isso é um ponto importantíssimo. Então, quanto esforço e qual é o resultado?
Ah, não, o resultado está sendo bom, está sendo ótimo, porque está me trazendo X número de pacientes todos os meses novos particulares para a clínica. Ok. Sem medir, não dá para saber que resultado está tendo. Existem as métricas base. Para vocês terem uma ideia, quando eu falo que isso veio das startups, por exemplo, o WhatsApp é uma empresa. Qual é a métrica alvo do WhatsApp? A métrica alvo do WhatsApp são o número de mensagens enviadas por usuário. Então, a métrica alvo deles não é o faturamento, não é o número de usuários, é a quantidade de mensagens que cada um manda por semana. Olha que interessante, ou seja, o WhatsApp quer que o usuário fique mais tempo dentro daquela ferramenta, né? O Facebook é o número de usuários, não é o faturamento. Cada empresa elege uma métrica e a nossa aqui é o faturamento e é o faturamento geral, é o faturamento de todas as clínicas. Aí as métricas base, pacientes atendidos por dia. Isso aqui precisa sempre estar aumentando. É claro que existe um limite de acordo com o número de cadeiras odontológicas que tem na clínica e ao período em que o cirurgião dentista está atendendo, lógico. Mas o que influencia, o que aumenta esse número de pacientes atendidos aqui? Será que se eu reduzir falta, isso aumenta? Aumenta. Então, reduzir faltas. Será que se eu mandar um lembrete bem bacana de consulta, com um texto bem legal, que faça o paciente entender como é importante ele ir naquela consulta, será que isso vai aumentar o número de pacientes atendidos? Sim, porque vai reduzir falta, vai reduzir desmarcar. Pacientes atendidos por dia, será que equipe eficiente vai aumentar isso aqui? Pacientes atendidos por dia? Se eu tiver um auxiliar eficiente ali na recepção também, um ótimo atendimento. Da clínica, do dentista, todo mundo. Que é como é que a gente mede isso? NPS. Porque isso aqui vai reduzir falta, vai reduzir desmarcar, vai reduzir abandono de tratamento. Muito importante aqui, número de pacientes atendidos por dia. Eu ter novos pacientes também. Pacientes agendados, novos e retornos, certo? Então, o WhatsApp, as mensagens funcionando bem, isso aqui vai aumentar? Se eu tiver mais pacientes atendidos por dia, isso vai afetar lá a minha métrica alvo, que é o faturamento? Vai. Valor cobrado pelos procedimentos, valor da tabela. Vocês concordam comigo que se eu aumentar um valor de um tratamento ortodôntico, eu vou aumentar o faturamento. Isso vai influenciar diretamente no meu faturamento, certo? Então, é uma métrica base aqui, é o valor cobrado. Para eu poder aumentar, tem várias ações aqui que podem ser realizadas, que vão influenciar no aumento do valor. É o NPS, satisfação do paciente. Paciente satisfeito, gosta, paga mais, vê valor. Um outro ponto aqui, eficiência da equipe. Então, resolver o problema dos pacientes. Um atendimento do cirurgião dentista na parte técnica, resolve. O paciente vem, o dentista resolve. Aumenta a possibilidade de cobrar mais. Então, eu sei que o paciente vem aqui, e o meu dentista aqui, ó, a ortodontista, o odontopediatra, resolve o problema dele. Então, vale mais. O paciente vê valor nisso. Indicações, por exemplo, indicações. Paciente indicado, ele já vem, na maioria das vezes, confiando na gente. Então, possivelmente, vai ver valor no nosso atendimento, vai pagar mais. Então, o que leva a gente a ser mais valorizado e poder aumentar o ticket médio, que é o valor recebido por paciente. Então, tem vários pontos aqui. E essa é uma métrica também, uma métrica base para aumentar o faturamento. Se eu aumento o valor da tabela, aumento o faturamento. Se eu aumento pacientes atendidos por dia, aumento o faturamento. Voltando aqui, se a produção por clínica estiver subindo, aumento aqui. A produção por equipo, antes fazia 15 mil reais por equipe, agora está fazendo 25, isso aqui vai subir. Número de pacientes particulares, número de atendimentos, satisfação do cliente. Ok. O que acontece?
a gente tem uma diversidade de pontos que a gente pode trabalhar, alguns a gente já está trabalhando, pontos que são importantes para que a métrica-alvo aumente. Tudo que a gente for implementar, todas as ações, seja na recepção, seja lá dentro da sala clínica, seja como auxiliar, seja no escritório, seja aqui na administração. E aí eu tenho duas opções de tarefas ali para dar para a minha equipe fazer, ou eu vou fazer. O olhar deve estar onde? A mira é onde? O alvo é no faturamento. Será que isso vai afetar diretamente ou indiretamente o faturamento ou não? Será que aquela ação que eu estou fazendo vai aumentar o meu faturamento? E, mais ainda, será que no gráfico de esforço versus resultado, tá aonde isso? Porque isso aqui tudo vai influenciar. E o que eu mostrei lá atrás. Mas a gente não vai fazer tudo. Tem ações que vão trazer mais resultado. Tem ações que vão trazer pouco resultado. E que se olhar lá na frente, precisa olhar lá na frente. Lá na frente vai me levar para Natal ou vai me levar para Belém? Será que vai me levar para o meu destino ou não? E em quanto tempo? Então, o resultado aqui está diretamente ligado ao tempo que a gente quer chegar. Tem ações aqui que sim, que são importantes, trazem um faturamento maior, só que lá na frente. Será que esse é o objetivo da empresa? Será que não tem uma ação que eu também posso fazer que vai me trazer esse resultado, que eu vou chegar lá mais rápido, com um menor esforço aqui?